Amém, queridos. Glória a Deus. Amém. Eu preciso conhecer quantas pessoas hoje estão nos visitando aqui pela primeira vez. Temos aqui, estou vendo lá atrás. Tem mais alguém aqui desse lado? Aqui, por favor, sem constrangimento, mas fica de pé para que toda a igreja possa visualizar você. Não fique constrangido não, tá? Pode ficar de pé. Aqui desse lado tem alguém? Amém, querida. Não precisa ficar de pé, tá bom? Aqui desse lado tem alguém? Ali, tem mais? Fica de pé, lindão. Deixa a igreja te ver. Sejam todos muito bem-vindos. Como é que a igreja diz, queridos? Sejam em nome de Jesus. Podem sentar, tá? Glória a Deus. Vamos orar. Ora comigo. Feche seus olhos aí se você puder. Vamos nos conectar mais uma vez e abrir nosso coração para aquilo que o Senhor tem para nos entregar, mais uma porção que o Senhor tem para nos entregar. Amém? Feche seus olhos, respira fundo de verdade. Senhor, nós colocamos mais uma vez a nossa vida diante da pessoa do Teu Espírito Santo, Senhor. Te agradecemos por tudo que o Senhor já nos proporcionou. Muito obrigado. Mas eu sei que o Senhor tem ainda um pouco mais para repartir conosco. E nós queremos te pedir que o Teu Espírito tenha total liberdade de se mover neste lugar. Alcance, ó Deus, nossos corações, nossas mentes, e que encontre em nós, ó Deus, um bom solo, uma boa terra, preparada, arada, descompactada, para acolher a semente e fazer com que ela produza, ó Deus, o fruto que permanece, Senhor. Que o Senhor repreenda toda ave de rapina, tudo aquilo que tira, que rouba a nossa atenção, que nos distrai, e traga cativo mente e coração a sua voz e a sua palavra. E eu te peço isso em o nome de Jesus. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Temos hoje uma visita aqui também muito especial, né? Ela já é de casa, mas a nossa Laís está aqui. Fica de pé, querida. Estamos muito felizes por você estar aqui, Laís. Nós celebramos junto com você aí toda essa jornada e saber que o Senhor é bom em todo tempo e tem sido com você. E a gente só vê os grandes feitos do Senhor. Você é um testemunho de vida daquilo que o Senhor tem feito e eu tenho certeza que Ele ainda vai fazer, tá? Nós te amamos. Glória a Deus. Queridos, sem muitas delongas, vamos abrir no livro de Hebreus, capítulo 12. Hebreus 12. A partir do verso 14. E hoje eu quero trazer um alerta. Um alerta, uma palavra de cuidado, de zelo, mas sobretudo também uma palavra de correção, de colocarmos vigia sobre o nosso coração. Esse texto, ele diz o seguinte, Hebreus 12, a partir do verso 14, diz: segui a paz com os irmãos da Igreja de Cristo
em piedade com todos, né, irmãos? Seguir a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso. Escuta isso, separando-se da graça de Deus. Nós não podemos nos separar da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Até aí. Esse texto, ele fala sobre, primeiro, o desafio, e é um desafio, de seguirmos a paz com todos. É uma proposta, é um desafio, porque não existe nada mais lapidador na nossa vida, no nosso caráter, do que os relacionamentos que nos cercam. E é claro que isso não diz respeito só a outra pessoa, mas diz respeito a nós também. A toda a nossa estrutura e as nossas dificuldades e debilidades, que torna esse desafio de seguir a paz com todos, né? E é claro que nós temos, né, dentro da nossa caminhada, jornada e vínculos de relacionamento, nós temos pessoas que têm talvez uma dificuldade muito grande de seguir a paz com todos, porque talvez o coração esteja contaminado, e essa contaminação, ela se expressa, ela se manifesta através de raízes, que a Bíblia fala que são raízes de amargura, né? Que traz perturbação pessoal, primeiro pessoal, mas depois ela brota e ela contamina também as pessoas que estão ao nosso lado. Então, seguir a paz e a santificação, sem sombra de dúvida, isso é um norteamento que o Senhor, Ele nos dá. E Ele diz que sem essas duas coisas, nós não veremos a Deus. Principalmente a santificação. Mas o fato de nós termos a paz uns com os outros, ela também completa a santificação. Porque como nós iremos ser santos se os nossos relacionamentos estão completamente fragilizados e nós temos dificuldades, de fato, dentro dos nossos relacionamentos? E hoje eu quero abordar um pouco esse tema que é tão importante e que fala sobre um pouco da raiz de amargura, né? No jogo da vida e dos relacionamentos, há muitas situações de conflitos, de contendas, de dissensões. E tudo isso é causado pela diversidade dos nossos temperamentos, né? E temos diversos tipos de temperamentos. Não dá para a gente falar sobre isso hoje. Mas, por si só, os temperamentos, eles já geram conflitos por si só, né? E de você colocar, né, um colérico para estar convivendo com um melancólico é um desafio muito grande, né? Essa compatibilidade, por certo, vai gerar conflitos, né? Vai gerar situações. Mas não se trata apenas disso. A nossa formação, a formação de cada um de nós também gera isso. Porque
nós temos incompatibilidade da forma que nós fomos gerados, educados, forjados. Gera também essas incompatibilidades. A nossa forma de ver, de entender a vida, também gera conflitos, né? Mas nada disso nos tira a necessidade de convivermos uns com os outros, em um ambiente de imperfeições. Sim ou não? Porque nós somos imperfeitos. Todos nós somos. Temos as nossas imperfeições. Temos as nossas debilidades. Temos as nossas falhas de caráter, que são evidenciados no momento que nós começamos a se relacionar com as pessoas. Mas no meio disso tudo se encontra o grande exercício do amor. Amém, queridos? Que é esse vínculo de perfeição e que é um dos grandes exercícios que permeiam o evangelho do reino. Se não tiver amor, eu nada serei. Eu serei como um símbolo, né, que tine, mas o amor é esse ingrediente que permeia a nossa vida dentro da perspectiva do reino de Deus. Então, dentro desse exercício do amor, existe algo que é o motivo de todos nós estarmos aqui. E 2 Coríntios, capítulo 2, vamos abrir 2 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 10. Segunda Coríntios 2, a partir do verso 10. Olha o que é que o apóstolo Paulo fala. Ele diz: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, é por causa de vós. E o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Amém, irmãos? Então, qual é a maior expressão de amor evidenciada dentro do evangelho do reino? É o perdão. Ei, olha aqui para mim. Todos nós só estamos aqui porque o amor de Deus, ele foi manifestado através do perdão na nossa vida. Amém? Então, o exercício do perdão é uma das maiores provas de amor. E o apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele diz: olha, a quem perdoais alguma coisa, também eu preciso perdoar. Porque de fato, aquilo que eu tenho perdoado, e se alguma coisa tenho feito, é porque eu tenho feito isso na presença de Cristo. Por que eu tenho feito isso debaixo da presença de Deus? Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Então, todas as vezes, queridos, que nós simplesmente deixamos com que o pecado ele se enraize dentro de nós, através de raízes de amargura, eu estou dando lugar a Satanás. Eu estou abrindo um precedente para ele, para que ele encontre vantagem sobre nós. E para isso, a gente precisa de fato evidenciar um pouco o que significa essa raiz de amargura. Como é que a raiz de amargura ela acontece? Como é que ela se manifesta dentro da nossa vida? E que dano ela traz para nós? Será que isso é algo ainda presente no nosso meio? Será que ainda carregamos isso e travamos a nossa vida
E não somente isso, trazemos perturbação para ela. E depois da perturbação, essa mesma raiz, ela gera um fruto que contamina quem está ao nosso redor. Valdeci estava falando aqui exatamente de algumas experiências de pessoas, né? De pessoas que carregam em si, né, um negativismo muito grande. E elas são testemunhas, né, não de graça, mas são testemunhas de desgraça. Elas são testemunhas de ausência de graça. E o primeiro texto que a gente leu fala exatamente sobre isso. Para que nós não deixemos a graça deixar de ser evidenciada na nossa vida. Então, isso é algo muito importante e que precisa ser alertado através de nós. O exercício do amor, ele é revelado através da nossa tolerância. Amém, irmãos? Amém ou não amém, irmãos? Qual é o seu nível de tolerância? Qual é o seu nível de longanimidade? Qual é o seu nível de paciência? Até onde você consegue chegar e andar? Aonde é a tua meia milha ou a tua segunda milha? Onde se encontra isso? Aonde se revela os frutos do Espírito Santo e a santificação, que é revelada não nas nossas ações apenas, mas também nas nossas reações. E talvez muito mais nas nossas reações. Porque enquanto nós somos ativos, passivos, mas quando nós somos provocados, quando nós somos instigados, é que se revela, né? É que se revela de fato o que está dentro, não o que está fora. Mas aquilo que se revela é o que nós guardamos enquanto está dentro de nós, né? Diz que você quer ver um cristão de verdade, vai ver um jogo de futebol. Num jogo de futebol, tudo se revela na vida dos homens. Toda a carnificina, toda a carnalidade, os temperamentos se afloram. E a gente começa a ver de fato, né, onde não estão os frutos do Espírito Santo. É um teste realmente infalível isso. A gente entende, a gente começa a perceber todas essas coisas. E dentro dessa realidade, né, o perdão, ele se torna algo inegociável. Dentro desse contexto, pois o perdão é essa revelação de amor, de dar a segunda chance, de a gente entender que nós precisamos dar a segunda face, que nós precisamos andar a segunda milha, né? Que nós precisamos perdoar mais uma vez, e que quando isso não acontece, o que é que é gerado? É gerado aprisionamentos dentro, primeiro, da alma daquele que não consegue liberar o perdão. Esse pecado, ele começa a gerar raízes profundas dentro do nosso interior. E a paz, ela já não existe mais. E as perturbações interiores, elas começam também a aflorar. Os conflitos e as diferenças também se tornam frequentes dentro dessa realidade. O perdão é uma libertação de alma. Amém, irmãos? Liberar perdão é ser desencarcerado de raízes que se tornaram profundas dentro da nossa alma. Como é que acontece isso? Acontece geralmente isso através de ofensas. Quem já foi ofendido aqui? As ofensas, elas geralmente, elas geram raízes de amargura. Porque nós, quando feridos através de ofensas, nós simplesmente deixamos esse sentimento encontrar repouso
dentro do nosso coração. E quando esse sentimento ele encontra esse lugar, e ele começa a enraizar sentimentos dentro do nosso coração, isso é extremamente contaminador dentro, primeiro, da nossa alma, mas depois isso começa a trazer uma amargura de alma, que se torna algo tão incontrolável, que me faz ter a necessidade de expor essa amargura para quem está ao meu redor. Gente, é muito difícil você estar junto de alguém amargurado, sim ou não? Porque nada está bom. Porque nada é favorável. Porque nada simplesmente existe uma perspectiva positiva. Porque a amargura, ela é uma zona escura que sai tomando o coração dessa pessoa. E nada está bom, e nenhum relacionamento flui com raiz de amargura. Porque a amargura, ela sai sendo enraizada ali dentro do coração e da alma daquela pessoa, e que torna essa pessoa extremamente difícil de se relacionar. E a graça de Deus, ela vai embora. A graça de Deus não se manifesta. E a gente precisa viver a graça, irmãos. Amém? Porque dentro da oração do Pai Nosso, o Senhor diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no é nos céus. Mas ele fala uma parte que diz que nós precisamos perdoar os nossos devedores, assim como o Senhor tem nos perdoado. Essa é a essência da graça. Nós interrompermos a graça, primeiro ela se interrompe na nossa vida. Porque como Deus pode exercer perdão na nossa vida se nós não conseguimos exercer o perdão na vida da outra pessoa? Interrompemos um fluxo de graça. E a graça não pode ser evidenciada também através de mim, porque eu não estou vivendo essa graça com o meu irmão. Porque a graça de Deus é um favor de Deus de forma imerecida. Eu não mereço, mas mesmo assim eu recebo. Amém ou não amém? E o perdão está diretamente ligado a isso. Ele não precisava me perdoar novamente, mas Ele me tem perdoado todos os dias. E por que eu irei reter o perdão para outra pessoa? Eu não posso interromper esse fluxo de graça sobre a minha vida. E é isso o que o apóstolo Paulo, ele revela. A graça manifesta na minha vida, ela não pode ser interrompida. E quando nós simplesmente retemos isso, nós interrompemos esse fluxo de graça na nossa vida e na vida das outras pessoas. Isso é terrível, né? Ele diz, o apóstolo, ninguém se prive da graça de Deus. Então a gente pode impedir isso. Isso é algo terrível, porque a gente deixa de evidenciar também o amor de Deus. 2 Coríntios capítulo 6, veja o que diz 2 Coríntios capítulo 6. Ele diz, e nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. A graça de Deus não é algo em vão, amém, irmãos? Ela é graça, mas ela não foi barata, ela teve um custo e um preço, e foi preço de sangue. Amém ou não amém?
E foi esse sangue que nos alcançou. E foi esse sangue que nos perdoou. Gálatas fala, não anulo a graça de Deus. O apóstolo Paulo fala, nós não podemos anular a graça de Deus, irmãos. E quando nós retemos o perdão por uma amargura da nossa alma, nós anulamos, nós interrompemos. E esse fluxo de graça não pode ser interrompido, queridos. Nós não podemos permitir isso. O perdão é essa expressão de graça. Mateus capítulo 6, verso 14 e 15, ele fala algo para nós. Mateus 6, vocês conhecem bem. Ele diz, Mateus 6, 14, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas. Talvez a ofensa, ela seja a matriz principal de nós gerarmos amarguras dentro do nosso coração. Quando nós somos ofendidos, feridos, caluniados, injustiçados. E diz, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. A parábola do credor incompassivo talvez seja a parábola que mais retrata essa realidade da interrupção de um fluxo de graça, onde existia um homem que tinha uma dívida impagável, mas o seu Senhor perdoou a sua dívida. E ele tinha um outro que era devedor dele e ele não conseguiu perdoar, mas antes aprisionou aquele homem. E aí, aquele homem que havia perdoado disse, olha, eu perdoei uma dívida para você impagável. E você não conseguiu perdoar aquele que te devia. Eu agora vou te lançar nas prisões e os verdugos, os torturadores vão tomar conta de você. E essa palavra de torturadores, ela revela simplesmente nós guardarmos, às vezes, essas coisas que nos ferem dentro do nosso coração. Nós somos como que perturbados e torturados por esses sentimentos, somos travados por esses sentimentos dentro do nosso coração e carregamos, às vezes, isso por décadas, por anos, sem conseguir liberar isso na nossa vida. Travamos a nossa vida, interrompemos o fluxo de graça na nossa vida, mas também na vida de outras pessoas. E é terrível isso. A palavra de Deus, ela declara que essa raiz de amargura que às vezes interrompe a nossa paz e que nos torna nós debaixo de um sentimento limitador que contamina completamente o ambiente, uma atmosfera, mas também os relacionamentos. Interessante é que quando essa palavra ela fala sobre raiz, a raiz é algo que está dentro, sim? Amém? É algo que está dentro. E geralmente as raízes, elas se aprofundam. Eu não sei se você já tentou arrancar algum tipo de planta ou árvore, a dificuldade que é quando ela tem raízes profundas. Você simplesmente não consegue arrancar. Você pode cortar o caule, mas a raiz você não consegue arrancar. Porque a raiz, ela se entranha, ela sai encontrando lugares para simplesmente abraçar. Ela sai abraçando aquelas coisas. E sai impedindo, simplesmente as pessoas
de estarem produzindo, e uma vez que as raízes se aprofundam, a fase seguinte é ela gerar fruto. E quando ela gera o fruto, entrou a fase da contaminação do lado externo. Ou seja, ela contamina o interior da pessoa. Ela gera uma perturbação, uma amargura. Mas quando essa raiz se aprofunda e o fruto começa a se tornar exposto para o lado de fora, ela começa a gerar uma contaminação exterior com as pessoas que estão ao nosso redor. E tudo isso porque essa pessoa resolveu absorver uma ofensa. Ela deixou brotar isso porque resolveu internalizar essa ofensa e ser envenenada por isso. Então, queridos, hoje eu quero confrontar todo resquício de raiz de amargura que possa existir ainda no nosso meio. Nós não podemos permitir esse nível de contaminação, seja em que nível for. O perdão, ele nunca será por merecimento. Amém, irmãos? Você merece perdão? Nós não merecemos perdão. Mas o perdão jamais será por merecimento. O perdão é uma questão de misericórdia, amém? Todos nós só estamos aqui por causa do perdão. Então, por que não exercer o perdão? Por que não sermos benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou? É o que fala o apóstolo Paulo através do livro de Efésios. Perdão não tem a ver com emoção. Amém, irmãos? Ah, não, é porque eu não estou sentindo. Não é para sentir. Você já ouviu pessoas dizer assim: não, mas eu não vou perdoar ele porque eu não estou sentindo. Não é para sentir, meu irmão. Vai sentir o quê? Você vai sentir dor, você vai sentir sacrifício, você vai sentir desconforto, mas não é porque você está sentindo. É porque você tem que fazer. É porque você precisa desobstruir esse fluxo de graça. Porque a graça, ela só é para ser manifesta na sua vida, mas você não pode manifestar essa mesma graça na vida do outro. Como é que é? Quando eu aprisiono isso, eu interrompo o fluxo, eu obstruo esse fluxo. E eu ainda dou uma vantagem para que o diabo encontre essa legalidade sobre a nossa vida. Olha, deixa eu dizer uma coisa. O diabo, ele é extremamente justo naquilo que ele faz, porque ele só faz algo quando se tem uma legalidade para fazer. Você está entendendo? Quando não existe legalidade, ele não tem como entrar. Mas quando tem legalidade, ele vai entrar. Então a gente precisa entender. O perdão tem a ver com fé, amém, irmãos? O perdão tem a ver com cruz. O perdão tem a ver com sacrifício. E precisa ser verdadeiro no nosso coração. Mas o fato de ser verdadeiro não tem a ver com as nossas emoções. Tem a ver com ser verdade dentro de nós. Lucas fala: acautelai-vos. E se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier contigo dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. É os 7 vezes 7 do perdão. Então, diz o texto: então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a nossa fé. Eles não estão dizendo que eles não tinham fé. Eles tinham fé. Mas, irmãos, a gente não está ignorando que perdão não é uma tarefa fácil. E principalmente quando existe reincidência. E quando Jesus disse: olha, tem que ser 7 vezes 7, ele disse: olha, é difícil. Então aumenta a nossa fé, Senhor.
E é interessante que eles nunca pediram fé para ressuscitar mortos, para curar cego, para levantar coxo. Eles nunca pediram para fé, porque eles viram o exercício de fé que o Senhor evidenciou através dos milagres, das maravilhas. Mas para o exercício do perdão, eles pediram: aumenta a nossa fé. Porque é uma questão de fé, amém, irmãos? E fé não tem a ver com emoção, tem? Fé não tem a ver com emoção. Fé tem a ver com aquilo, às vezes, que a gente não vê. E é por isso que ele está dizendo: olha, você não está vendo, essa pessoa errou com você, ela vai errar de novo, e você precisa ainda acreditar que o seu perdão vai exercer algo positivo na vida dessa pessoa, e ela há de se corrigir e de mudar a rota da vida dela. Amém? Ou não foi assim conosco? Até você estar aqui, quantas vezes o Senhor insistiu com você? Quantas vezes outras pessoas também não insistiram com você? Então, queridos, é ter fé. E o interessante é que o texto ainda fala, e ele diz: se tiveres fé igual a um grão de mostarda. Olha aqui para mim. Isso é uma coisa importante. Porque essa questão da fé, até uma versão que fala sobre o tamanho de um grão de mostarda, e essa versão não é correta. Porque o Senhor, ele não está querendo remeter a questão do tamanho do grão de mostarda. Mas o contexto aqui, da semente de mostarda, é um contexto de semeadura. Ou seja, o exercício da fé é como uma semente. À medida que você planta ela, você vai ter uma colheita na sua vida. E esse exercício, ele vai se tornar mais presente dentro da sua vida, dos frutos do Espírito Santo, da santificação, e você vai ter mais graça para perdoar. Amém? E aí, quando você estiver no trânsito, e quando você é testado, é aí onde se evidencia os frutos do Espírito Santo e a sua santificação, para você seguir a paz com todos. Amém, Cordeiro? Amém, Cordeiro? Naquele momento do estresse, no trânsito, é o momento onde você é aprovado, mas é o momento onde você libera, e é essa semente que vai fazer crescer dentro de você, e mesmo que ela seja pequena, ela vai crescer dentro de você. Amém ou não amém? Então, irmãos, liberar perdão não traz alegria, não. Quem disse que liberar perdão? Você vai alegre liberar perdão? Não é com alegria, não. É sacrificial. Mas eu quero te dizer, esse perdão vai te livrar da amargura no teu coração. Ele vai impedir que a raiz da amargura, ela se aprofunde dentro da tua alma. Amém? E não te perturbe, e não contamine você e as pessoas que estão ao seu redor. Então, para evitar a raiz de amargura, nós precisamos seguir a paz. Mas, pastor, como é que é seguir a paz? Seguir a paz é deixar de repreender e de confrontar? Não, queridos, não é não. Não é deixar. Porque a palavra até diz, se você repreender o seu irmão e ele se arrepender, perdoa. Mas o problema nosso é que quando nós vamos repreender em uma situação essa, nós já repreendemos com um tom de contenda e de dissensão. Aí a gente estraga tudo. Aí não tem paz no meio disso tudo. Não é não, casais? Porque no momento da DR, tudo depende de como você vai seguir a paz, de como você vai corrigir, de como você vai confrontar. E isso é tão sério, principalmente para os homens, porque se a gente não souber, o Senhor disse, olha, as tuas orações vão ficar interrompidas. Então, a maior besteira é você não saber exercer a paz, o perdão, a longanimidade, a segunda milha, a segunda chance. Amém, queridos? Há uma graça de Deus em você dar a segunda face. Amém ou não amém? Na hora que você está dando, não tem alegria não, mas tem uma glória de Deus que vai ser evidenciada.
Na hora que você está andando a segunda milha, é difícil, irmão, é sacrificial, não traz alegria não, mas tem uma glória que vai ser revelada. Na hora de você exercer o perdão de novo, é difícil, mas tem uma glória que está sendo revelada. Sabe por quê? Até mesmo porque ele um dia já falou que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Então o fato de você dar uma segunda chance vai desatar uma glória nisso, vai desatar uma presença nisso, vai desatar algo que talvez os olhos não consigam contemplar, mas Deus irá consolidar ainda mais, Deus irá fortalecer ainda mais, Deus irá evidenciar os frutos de justiça ainda mais, e Deus irá trazer uma santificação ainda maior. Amém ou não amém? Então isso é um exercício. Isso é o exercício que nós precisamos. E olha, eu quero te dizer uma coisa. O fato de sabermos evidenciar a correção faz toda a diferença. Porque a verdade, ela fere. Mas quando ela é dita em amor, ela traz cura. Ela traz libertação. Amém? Mas quando nós fazemos isso, removendo a paz, vai ter a contenda, a dissensão, a divisão. Mas quando nós sabemos fazer, queridos, nós vamos resgatar, nós vamos restaurar, nós vamos restituir. Amém ou não amém? Então, perdão traz cura na alma. E remove as raízes, na alma e no corpo. Fechamos as brechas para o diabo e ele não vai ter vantagem. E nós não interrompemos esse fluxo de graça sobre a nossa vida. Nós precisamos entender isso. E eu quero aqui falar que essa semana eu fui muito ministrado dentro dessa realidade sobre a vida de José. Quem conhece a vida de José? Quem tem irmão aqui? Quem tem irmão? Levanta a mão. Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Ferida de família é pior do que a de um estranho. Sim ou não? Ferida de família é mais dolorosa do que de qualquer outra pessoa. E por isso muitas vezes se instala situações muito difíceis dentro das famílias. Mas imagina você que de repente, por um erro paterno, você ser um filho que é mais preterido pelo seu pai e pela sua mãe dentro da estrutura familiar. Isso gera ciúme sobre os irmãos. E esse ciúme ainda se agrava quando esse garoto de apenas 17 anos, ele fala de um sonho, depois fala de segundo sonho. E a interpretação é que ele iria ser maior do que os seus irmãos. E que seus irmãos iriam se prostrar diante dele. E isso agravou ainda mais. E por conta disso, os irmãos criam um plano contra ele. E o plano, a princípio, o plano original era disse: vamos matar ele. Irmãos que traçaram planos de matar o outro irmão. A Bíblia é extraordinária por isso, né? Nada fica encoberto. Essas tragédias todas são manifestadas na Bíblia de uma forma muito clara. O plano original era esse, matar. No meio do caminho o plano mudou, ele disse: não, vamos fazer o seguinte, tem uma cisterna aqui vazia no meio do deserto, vamos lançar ele dentro dessa cisterna e vamos deixar ele aí nessa cisterna. Porque um dos irmãos mais velhos disse: não vamos tocar nele. E deixou ele dentro da cisterna para depois resgatar e levar ele de volta para o pai. Mas não aconteceu.
Estava passando um comboio de midianitas lá e disseram: vamos vender ele, porque a gente ganha um dinheirinho com ele. E venderam ele por 20 ciclos de prata. E ele foi vendido como escravo. Agora para aqui comigo e pensa. Os caras pensaram em matar, não tiveram coragem, porque um irmão se levantou. Ele disse: então vamos deixar ele morrer aqui, dentro de um buraco, de uma cisterna, no deserto, sem água, deixa ele lá morrer. Aí melhorou um pouquinho a versão e disse: não, vamos vender ele como escravo. E vende esse menino como escravo. Agora me diga uma coisa, um jovem de 17 anos, traído, enganado pelos seus irmãos, e uma conspiração nesse nível. Me diga uma coisa, ele tinha todos os motivos para ser afogado em uma raiz de amargura, sim ou não? E ele é vendido como escravo com apenas 17 anos. Queridos, 17 anos é um momentozinho difícil. Será que há uma maturidade aos 17 anos de idade? Me diga. Maturidade aos 17? Não, mas esse menino é vendido como escravo e vai trabalhar como escravo dentro de um oficial lá do Egito. Potifar lá. E aos 17 anos de idade, ele passa, em média, 10 anos trabalhando como escravo. E ganha a confiança do seu senhor. E se torna o mordomo da casa do seu senhor. E tudo o senhor dele coloca na mão dele. E à medida que ele vai entregando na mão daquele jovem, o Senhor prosperava em tudo a casa do seu senhor. Como é que esse menino, ele cresceu com essa graça de administrar os bens, o patrimônio, a riqueza, ao ponto de fazer crescer e prosperar, com apenas 17 anos. Não tinha feito nenhum curso de administração na Faculdade de Guararapes, nenhum curso de controladoria, mas ele aprendeu com uma graça, e aquele homem confiou tudo nas mãos dele. E aí, uma satangô se levanta para tentar aquele homem, e fica anos a fio tentando ele para se deitar com ele. E ele fugindo o tempo inteiro dessa Jezabel. Evitava ir na casa do seu senhor. Até que um dia essa mulher faz uma cilada e entra no desespero e agarra ele. E pega a sua túnica, ele sai correndo e a túnica dele fica nas suas mãos. E ela incrimina ele. Como se não pudesse piorar, esse homem é preso, vai para a prisão do Palácio do Rei. Agora imagina, o cara é vendido como escravo, numa terra estranha, sozinho, sem um apoio. Tudo, toda a adversidade necessária. Mas você não vê em nenhum momento aquele homem trazendo algum tipo de murmuração, reclamando em algum momento. Mas por que os meus irmãos fizeram isso contra mim? Eles eram os meus irmãos, sangue do meu sangue. Por que eles tiveram essa coragem? Não existiu nenhum tipo de menção sobre isso. E ele vai para a cadeia, mas continua sendo a mesma pessoa de forma graciosa. E ele ganha a confiança do carcereiro. E ele se torna o chefe da cadeia. Tudo da cadeia passava pelas mãos dele. E o chefe, o carcereiro, apenas ficava lá, diflosou, e ele administrava tudo. Aonde ele chegava, diz o texto, Deus o abençoava. E aí, o copeiro e o padeiro do rei é preso, ele tem um sonho,
Ele revela os sonhos para esses homens. Um é livre, outro é enforcado. E ele disse, olha, quando você estiver lá com o rei, o faraó, lembra de mim. O cara se esquece. Ele passa ainda 3 anos na cadeia, até que o rei tem um sonho, tem um segundo sonho, e ninguém revelava. Aí o copeiro lembrou, rapaz, tem um cara que revelou o sonho. E aí, José é levado diante do faraó e revela o sonho. Porque ele não era apenas um sonhador, mas ele era um revelador de sonhos. Não adianta só ter o sonho, irmãos. Precisamos ter a revelação. Ter a revelação faz toda a diferença. Porque aquele homem, através da revelação que ele teve, ele trouxe uma solução para toda uma nação, para povos que foram salvos pela revelação que ele teve. Esse homem, aos 30 anos de idade, ele se torna governador do Egito. 13 anos. Escravo, preso, e depois disso, ele ganha a confiança do faraó e se torna o segundo homem do Egito. A fome é estabelecida e os seus irmãos vêm para comprar alimento no Egito. Ei, dá para você imaginar essa cena de José olhando para os irmãos, se apresentando diante dele e passando aquele filme, e ele se lembrando, sendo lançado, porque arrancaram a túnica dele e lançaram ele dentro daquela cisterna. Era um plano de matar, de deixar morrer e depois ser vendido como escravos. Você pensa tudo isso vindo à tona sobre a sua mente. E José vendo tudo aquilo, querendo saber do seu pai, querendo saber do seu irmão. Ele monta planos que não dá aqui para falar, mas ele monta planos. E debaixo desses planos, algumas coisas acontecem sobre a vida de José e de seus irmãos. E no meio desses planos todos, é muito interessante porque tem momentos assim que são muito cruciais na vida de José. Eu quero ler aqui com vocês. No momento que os irmãos vêm e que ele manda buscar Benjamim, que era um dos seus irmãos, né? Filhos de Jacó, da mesma mãe. Jacó teve várias mulheres, concubina das mulheres, enfim, para gerar as 12 tribos, teve várias mulheres. Mas o irmão da mesma mãe de Raquel era Benjamim, e ele queria ver Benjamim. E diz o texto: levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho da sua mãe, e disse: este é o vosso irmão mais novo, de quem me falastes. E acrescentou: Deus conceda graça, meu filho. E diz o texto: José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo para com seu irmão, entrou numa câmara e chorou ali. Depois lavou o seu rosto, saiu, conteve-se e serviu um banquete para todos os seus irmãos. Esse talvez pudesse ser o momento da vingança, porque a raiz da amargura, ela é vingativa. José tinha todos os motivos para naquele momento se valer de tudo isso, da sua posição, do seu lugar, para se vingar dos seus irmãos. E ele não fez nada disso. No segundo momento, talvez aparece a grande libertação
em Gênesis 45, verso 1, que fala sobre essa libertação de José. E Gênesis 45, verso 1 diz: então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. E ele diz: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para preservar a vida por um grande livramento. Assim, isso é que é o mais tremendo. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Ele transformou a traição, o engano, o desejo de morte, a mentira, em um propósito de Deus. E a raiz de amargura não encontrou repouso no seu coração. Ah, queridos, será que isso fez diferença na vida de Moisés, na vida de José? Ou porque muitas vezes nós nos encontramos travados, paralisados, impedidos de prosseguir, impedidos de prosperar, impedidos de cumprir um plano e um propósito. E muitas vezes essas situações, elas nos empurram para um grande aprendizado, sim ou não? E naquele momento nós não conseguimos enxergar, nós não conseguimos nos aperceber. Mas lá na frente o Senhor há de mostrar, há de revelar todo o propósito de Deus e tudo aquilo que havia acontecido. Na verdade, José entendeu: não fostes vós que me trouxestes para cá, mas Deus, para a conservação da vida. Então, queridos, há situações na nossa vida de ofensa, de calúnia, de difamação, de ferida. Isso, na verdade, é um experimento, é um teste de Deus para saber se seremos aprovados ou reprovados. E muitas vezes acontecem naquelas pessoas que menos nós imaginamos, porque só somos traídos daqueles que nós confiamos. Mas essa é, para mim, uma das maiores provas de liberação, de perdão e de libertação na alma, que trouxe o cumprimento de um propósito por um posicionamento de coração. Você está me entendendo? E o que eu quero que você entenda, se aperceba e traga uma libertação dentro do seu coração, na sua alma, sua e talvez dessa pessoa que esteja presa dentro de você. Libera isso no nome de Jesus.
para que Deus cumpra esse propósito. Ah, irmãos, essa realidade da vida de José, ele de fato é um tipo de Cristo. Porque José foi muito amado pelo seu pai, sim ou não? Jesus também. Porque o Senhor disse: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Amém ou não amém? José teve uma conspiração por parte dos seus próprios irmãos. Jesus por parte do seu próprio povo. José foi vendido e traído por 20 moedas de prata. Jesus foi vendido e traído por 30 moedas de prata. José foi levado para o Egito. Jesus também foi levado para o Egito. Ele se escondeu lá de Herodes, no Egito. José foi guardado no Egito para a conservação da vida de toda a posteridade do povo de Israel. Quando os irmãos de José levaram uma túnica de José, que coisa é essa? Um cordeiro foi imolado para que o sangue pudesse ser derramado na sua túnica. Jesus foi o cordeiro imolado por nós. O cordeiro substitutivo de Jesus. José teve uma conduta irrepreensível e mediante as tentações, ele não caiu em tentação, amém, irmãos? Jesus também não caiu em tentação. Ele permaneceu firme no seu propósito. A conduta foi irrepreensível. José, ele foi preso. Jesus também, ele foi preso. Mas diante do faraó e diante da humildade que ele se colocou, ele também foi honrado e foi elevado a um mais alto posto. Jesus também, ele mesmo diante da sua humildade, porque José ele reconheceu que não era dele, mas era Deus que trazia a revelação. E Jesus também disse: olha, nada que eu faço vem de mim mesmo, mas o que eu faço é só aquilo que o Pai me enviou para fazer. E por fim, José se tornou um governador e aquele que tinha autoridade sobre tudo. E Jesus também, ele se tornou aquele que está assentado no mais alto trono, diante da maior glória possível, por ter cumprido o seu propósito. José perdoou os seus irmãos. E Jesus disse: perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, queridos, no nome de Jesus, não deixa com que nada aprisionado no seu coração e na sua alma impeça o propósito que Deus tem para você. Mas libera, porque eu tenho certeza que há uma glória a ser derramada na liberação do perdão, no desaprisionamento da sua alma e na liberação, para que a graça e o fluxo da graça não seja interrompido. E também o exercício do amor, ele continue sendo evidenciado sobre a nossa vida. Vamos ficar de pé. Ah, irmãos, deixa eu lhe falar uma coisa. Raízes pode ser algo bom,
Mas tudo depende da semente que foi plantada dentro do nosso coração. Se a semente for ruim, o fruto será ruim. Se as raízes forem ruins, o fruto será ruim. Então, eu quero te dizer que o teu coração, ele não pode ser um depósito de amargura. Mas tem que ser um instrumento para o fluxo da graça de Deus através de você. O perdão, para mim, é a maior manifestação de amor que alguém poderia ter. Por isso ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho para trazer perdão para nós. Amém. Hoje nós vamos sondar os nossos corações. E não vamos deixar nenhum tipo de resquício. Nada que se aprofunda começa do nada. Às vezes começa de algo que nós não damos importância. E aquilo vai se tornando mais profundo. Então, que o Espírito Santo de Deus sonde o teu coração e a tua alma. Que você se permita continuar sendo um fluxo de graça de Deus. Amém? A graça de Deus que está sendo derramada sobre a nossa vida todos os dias. Nós precisamos evidenciar isso também na vida de outras pessoas. Senhor, no nome de